situação da pobreza, como que se chama? Feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, o que nós chamamos hoje de bullying. Judiciário tem aparecido. Olá, está no ar mais uma edição do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre a Unisa, Universidade de Santo Amaro, e o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados. IPAM hoje representado pela sua vice-presidente, doutora Herta Helena Padilha, juíza de Direito em Santo Amaro. Agradecemos a sua presença mais uma vez, doutora. Não tem nada que agradecer, é um prazer estar aqui novamente, professor. Hoje conosco, abordando o tema mediação e conciliação, contamos com a presença da desembargadora doutora Maria Cristina Zucchi, do Tribunal de Justiça de São Paulo. A doutora Maria Cristina Zucchi, ela é membro do Núcleo de Solução e Conflitos segundo grau do Tribunal de Justiça de São Paulo, é conselheira da entidade internacional Conférence Internationale de Médiation Judiciaire e também autora de vários artigos na área da mediação, além de coordenadora de vários cursos de capacitação de mediadores e conciliadores. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu, doutor Fábio. Uma honra muito grande estar aqui no seu programa. Nós agradecemos a senhora ter aceito o convite para dar essa entrevista sobre esse outro tema. Muito obrigada. O prazer é meu, tenho certeza disso. Entrando agora já no tema de mediação e conciliação, doutora, até por uma definição para o nosso telespectador, a doutora poderia dar uma definição sobre mediação, conciliação e a diferença entre mediação e conciliação? Para nós podermos entender a conciliação e a mediação, nós teríamos que partir de uma consideração mais geral, vendo esses dois institutos como meios alternativos de solução de conflito. Por quê? Porque são meios oferecidos à população hoje em dia e que são uma alternativa, altere do latim, querendo dizer outro que não o meio judicial, que é aquele tradicionalmente estabelecido para a solução do conflito. A sociedade está tradicionalmente acostumada a ter no Poder Judiciário o órgão competente para solucionar os seus conflitos. Disso decorre uma série de consequências. Nós estamos abarrotados, o nosso acervo está insustentável. Isso se presta a um abuso do acionamento do Poder Judiciário para ações, às vezes, frívolas, desnecessárias. Às vezes, também, o ajuizamento de ações com intuitos meramente protelatórios para o cumprimento de obrigações que se tem e assim por diante. Todo esse quadro que acaba descambando para um exagero incontrolável e que acaba tentando jogar nas costas do magistrado uma culpa que, na verdade, ele não tem e nem pode ter, nós temos, então, paralelamente, o desenvolvimento de meios alternativos que também colaboram na solução de problemas, de conflitos humanos, não necessariamente utilizando o Poder Judiciário. Então, a conciliação e a mediação consistem, principalmente, em dois métodos de solução de conflitos, prescindindo, mas não excluindo, a atuação do Poder Judiciário e consistindo na atuação de alguém formado, capacitado para tanto e que ajuda as partes a entenderem o seu problema, o seu conflito e ajuda essas partes a vislumbrarem um caminho de solução, partindo delas mesmas. Chega-se então em determinado acordo, vamos assim dizer, chega-se numa determinada decisão. Essa decisão, pelo que eu estou entendendo, embora não passe pelo crivo do magistrado, mas ela tem força judicial, ela tem força cogente, vamos assim dizer. Isso não é automático. As partes, elas vislumbram uma composição consensuada dos seus interesses. Então, por exemplo, elas começam a se avaliar melhor. O trabalho do mediador, por exemplo, e do conciliador, é o de equiparar a posição das partes para que esse caminho de solução possa vir a ser enxergado por elas, e uma vez compostos os interesses e assentadas as soluções, isso pode vir a se tornar, então, um documento escrito que, levado ao Poder Judiciário, será homologado. Essa homologação dá ao documento
a força de um título executivo extrajudicial. A homologação, nos então, termos do portanto, Código de Processo Civil. por via do juiz, por via do magistrado. Sim. Mas, Perfeito. assim, a senhora tocou num ponto fundamental. Nós temos visto, nós que atuamos no primeiro grau de jurisdição, ações que não são inexplicáveis. Uma criança que jogou o tênis de outra dentro da privada do colégio, no sanitário. Isso virou um processo. Uma vizinha que colocou um determinado objeto lá, um olho grego, na porta da casa dela. E a outra entendeu com isso que estava sendo chamada de invejosa ou coisa do gênero. Isso virou um processo. Sabe? São ações que são relatadas por colegas. E a gente fala, mas como que isso pode ter chegado no judiciário? A questão é, o que é que aconteceu com a sociedade? As pessoas perderam a capacidade de solucionar as suas controvérsias? É isso? Não existe ninguém que consiga fazer uma intermediação antes que isso acabe no judiciário? Esse é o papel do mediador e do conciliador? Excelente pergunta. Só que estouramos o tempo do nosso primeiro bloco. Eu ia pedir a gentileza para a desembargadora voltar a essa pergunta e responder no próximo bloco. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Dentro de instantes retornaremos com o Diálogos e Justiça. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, o que nós chamamos hoje de bullying. O judiciário tem um parecido. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, o que nós chamamos hoje de bullying. O judiciário tem um parecido. Estamos de volta com o segundo bloco desta edição do programa Diálogos e Justiça. O Diálogos e Justiça é uma parceria entre a Unisa, Universidade de Santo Amaro, e o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados. No bloco passado, a doutora Herta tinha colocado uma pergunta bastante interessante para a doutora Maria Cristina. Por gentileza, doutora, poderia repetir a pergunta? Eu dei alguns exemplos de algumas ações que a gente não entende como vão parar no judiciário, né? Mas que, na verdade, na minha visão, indicam que tem alguma coisa errada. O que está acontecendo com a sociedade? As pessoas não conseguem mais conversar? Ou não tem alguém que consiga fazer essa intermediação? Antigamente um padre, um pastor, às vezes o sogro, a sogra, uma pessoa da família, um amigo, uma madrinha, alguém tem que interferir para tentar solucionar isso. E essa é a função do conciliador e do mediador? Será que eles estão substituindo essas pessoas que tradicionalmente faziam esse trabalho? Doutora Herta, antes da situação da sociedade, eu quero lembrar que nós estamos imersos numa litigiosidade incontida. E essa litigiosidade tem sido estimulada por mecanismos que o próprio capitalismo tem propiciado, que a lei do Gerson tem estimulado e assim por diante. Todos esses fatores têm nos levado a um comportamento litigioso desmedido. Hoje em dia, todos nós sabemos, uma raspadinha no para-choque de um carro já faz com que um dos motoristas saia armado e dessa pequena raspadinha, não raras vezes, resulta um homicídio. Não se controla mais. Está todo mundo preparado para ser violento, para reagir, como se fosse um dever do cidadão ter que reagir violentamente, senão ele não preenche o padrão de litigiosidade que a sociedade exige dele. Evidentemente que o Poder Judiciário acaba sendo insuficiente para resolver tudo isso. E evidentemente que nem todos os conflitos demandam um conhecimento jurídico para sua solução. Então, o que acontece é que o mundo está despertando
para a possibilidade de uma forma de conciliar as pessoas, e essa violência é mundial, não é exclusiva da nossa sociedade brasileira. O mundo está despertando para a necessidade de meios outros que propiciem que pessoas que tenham uma sensibilidade especial, que tenham um estudo e uma formação já técnica para isso, possam ajudá-las a resolver o que elas não estão conseguindo fazer de forma própria. Isso tudo leva, espera-se, a uma postura de paz. Paz que o nosso querido professor de Direito Constitucional cearense, professor Paulo Bonavides, escreve dizendo que é um direito que não está expresso no texto da Constituição. E podemos procurar que lá não está. Mas é um direito que vem como um clamor da sociedade mundial, pedindo que se pare com tanta violência e que se consiga a pacificação acima de tudo. Aqui em São Paulo, doutora, como é que funciona, está funcionando melhor a mediação e conciliação? A mediação e conciliação, elas estão buscando o seu campo de desenvolvimento. Nós temos a atuação do Poder Judiciário que tem sido preponderante nesse sentido. Com a orientação e a regulamentação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, todo o Poder Judiciário está sendo levado a uma postura de atuação através também dos meios alternativos de solução de conflitos, especialmente a conciliação e a mediação. Mas existem cursos de capacitação, também paralelos, que não estão adstritos ao Poder Judiciário, e, na verdade, o que nós temos hoje é um novo panorama profissional para quem se forma como tal, que poderá escolher entre trabalhar junto ao Poder Judiciário ou trabalhar privadamente. E para ser conciliador ou mediador, é necessário ter formação em direito ou não? Não, pelo contrário. O mediador, quando atua, ele tem que ser exclusivamente mediador. Ele pode ter como primeira profissão a de psicologia, a de assistente social, de contador, de engenheiro. Já tive alunos médicos, inclusive, excelentes conciliadores. O que precisa mesmo é ter o pendor, é ter aquela vocação para saber escutar as partes, compreender o verdadeiro e real problema das partes e poder ver de que forma ele pode ajudá-las a encontrar, desestruturar o conflito entre elas e encontrar um caminho de solução. Isso é que é importante. E para isso tem algumas técnicas, né, que ele aprende para fazer. E para isso é que ele precisa, então, formar-se num curso de capacitação que tenta-se hoje, inclusive, ajustar-se ao exigido pelo Conselho Nacional de Justiça, que, na verdade, não atinge os particulares diretamente, porém, aqueles particulares que queiram trabalhar nas fileiras do Poder Judiciário. Uhum. E esse profissional, no caso, esse mediador, eu posso considerar ele já um profissional? É uma carreira profissional, a mediação e a conciliação? Exatamente. Ele é remunerado? Exatamente, doutor Fábio, é uma nova profissão. É uma nova profissão que a sociedade tem pedido que exista e tem pedido que se desenvolva. Em sociedades, por exemplo, como a americana, é muito comum uma vizinha brigar com a outra. Um exemplo que a doutora Herta também citou. Um coleguinha de escola briga com o outro. Não precisa necessariamente ir ao judiciário ajuizar uma ação. Aqui, é comum percorrer-se a lista de mediadores e conciliadores cadastrados num conselho nacional ou estadual e procura-se, então, um profissional habilitado e explica a ele que há necessidade de fazer a resolução do conflito através de uma mediação. Então, esse profissional convoca a outra parte, que também está inserida no mesmo contexto cultural, já numa outra evolução, e as duas partes sentam com esse conciliador no escritório dele ou numa entidade, pode ser uma conciliação, por exemplo, entre condôminos, pode ser no próprio edifício deles. Uhum. Eles sentam, apresentam qual é o problema, qual é o conflito, por que vocês estão brigando. E o conciliador tem que ter aquela habilidade, utilizando e aplicando as técnicas que ele aprendeu no curso de formação e capacitação, ele tem que ter aquela habilidade para descobrir qual é o verdadeiro problema daquelas partes e ajudá-las a resolver. Às vezes tem por trás delas uma
ação de despejo por falta de pagamento acumulada com cobrança de aluguéis e encargos. E, na verdade, entre eles existe uma birra, alguma coisinha que aconteceu lá atrás, que ficou atravessada, e eles levam isso a pretexto de uma ação de despejo, mobilizam o Poder Judiciário para não ser, no final, isso. Um processo que tem o condão de vingança, E na um verdade. processo de despejo jamais resolveria esse conflito, porque o conflito não é o despejo. O conflito é uma birra entre as partes. Então, a conciliação permite que se chegue lá, coisa que o processo, na verdade, não permite sempre que isso aconteça. Perfeitamente. E a remuneração que o senhor falou, sim, nós não temos ainda um Conselho Nacional de Mediadores. Chegaremos lá. Outras profissões nossas também chegaram lá com o tempo. Tudo isso, nós estamos numa evolução. A lei da mediação acaba de ser aprovada e assim estamos caminhando. Quem trabalha no judiciário também, embora tenha uma lei, ainda não é realidade a remuneração, mas adquire experiência. Então, eu acredito que com o tempo tudo isso estará regulamentado e a população, principalmente, acostumada a recorrer aos mediadores como forma primeira, mais rápida, mais célere e menos onerosa. Menos onerosa afetivamente, menos onerosa financeiramente e menos onerosa no tempo, para que tudo se resolva de uma forma mais completa, efetivamente solucionando o problema e rápida. Perfeito. Estamos encerrando o nosso segundo bloco. Dentro de instantes, retornaremos com o Diálogos de Justiça. Continue conosco. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, o que nós chamamos hoje de bullying. Judiciário tem aparecido. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, o que nós chamamos hoje de bullying. O judiciário tem aparecido. O programa Diálogos de Justiça está retornando para o seu terceiro bloco. Hoje conosco a desembargadora Maria Cristina Zucchi, falando sobre mediação e conciliação. A doutora falou que conciliadores podem ser de qualquer profissão, a senhora já teve até conciliadores médicos no caso. Vamos falar especificamente do advogado, porque o advogado ele está no âmbito do judiciário, ele trabalha ali. O advogado ele pode ser conciliador, mediador conciliador, e uma pergunta, ele pode continuar advogando mesmo sendo mediador e conciliador? Doutor Fábio, essa pergunta tem sido feita demais, inclusive em simpósios e encontros internacionais sobre mediação e conciliação. E é o grande receio dos advogados. Eles estão vendo, de uma forma geral, a mediação e a conciliação como aquele instituto que veio para tirar o ganha-pão deles, para tirar os clientes deles. Eu acho que isso tudo cai numa esteira de confusão. Eu acho que o advogado existe e tem como funções precípuas
aquelas funções declinadas para ele no artigo 1º e 2º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Então, a ele compete assessoria jurídica, assistência jurídica, consultoria jurídica. Isso é exclusivo do advogado. Dele ninguém pode tirar. O mediador pode ser advogado como uma formação primeira, mas quando ele atua como mediador, ele não pode prestar assessoria jurídica, assistência, consultoria. Ele não pode dar orientação nenhuma jurídica. Por quê? A função dele ali é de promover uma condição para que as partes consigam encontrar uma solução para o seu problema. E tudo o que ocorre numa sessão de mediação e conciliação está adstrito ao sigilo profissional. Então, o que se passa lá, o mediador não pode revelar, tampouco as partes. Então, o senhor me perguntaria novamente, e o que sobra para o advogado? Ao advogado sobra estar do lado da parte, cliente dele, dando a ela assessoria jurídica que ela eventualmente venha a precisar. Antes de concordar com uma determinada acomodação consensuada do problema, a parte pode perfeitamente consultar o seu advogado e perguntar a ele, está certo, estou abrindo mão de nenhum direito importante, está correto, está de acordo com a lei. A presença do advogado ela é facultativa na mediação e conciliação? Eu sempre exijo que ele esteja presente. Perfeito. No papel dele, que é o de ser advogado. Perfeito, perfeito. Agora, tivemos a visita de um juiz americano há pouco tempo aqui em São Paulo, e a ele foi perguntado qual é a vantagem do advogado aprender a conciliar as técnicas de conciliação, de mediação e de arbitragem. Ele respondeu: o advogado precisa ver na mediação e na conciliação ferramentas preciosíssimas para ele poder desenvolver melhor o seu próprio trabalho de advogado. Então, por exemplo, se estamos falando de um advogado que está assessorando o seu cliente numa reunião societária de acionistas da empresa, numa reunião entre diretores de uma empresa, ele pode muito bem ajudar o seu cliente com as ferramentas de que ele tem conhecimento, pela formação mediatária dele, ele pode muito bem ajudar o seu cliente a resolver de uma forma mais amena, de uma forma mais completa, abarcando uma gama maior de pontos de solução, porque ele sabe desenvolver isso e, portanto, saberá orientar melhor o seu cliente. Da mesma forma, num condomínio, quando o advogado está lá orientando o síndico, por exemplo, ele pode, utilizando-se das técnicas de mediação, ele pode permitir a propositura de soluções que o mediador venha a acolher e que possa trabalhar com a outra parte, e assim por diante. Então, a mediação não está contra o advogado de forma nenhuma, está por conta de um aprimoramento profissional dele, na medida em que ele começa a utilizar-se de ferramentas que o auxiliam no exercício da advocacia. E também acaba sendo um instrumental precioso para aquele que decide ser só mediador. Né? O advogado, só um complemento rápido, o advogado não vai poder depois ser advogado numa causa em que ele foi mediador. Em outra causa, sim. Em outra causa, entendo que o sigilo é o limite. Entendi. Ele fica impedido Sim, aonde exatamente. funciona. Tá? Paralelamente, numa outra causa, ele continua advogado Exatamente. sem problemas. Exatamente. Agora, como funciona exatamente o núcleo de conciliação em segundo grau? Porque em segundo grau já houve uma sentença em primeiro grau. Então, a gente presume que o processo está lá em grau de recurso, aguardando se a sentença vai ser confirmada ou reformada, ou talvez parcialmente para cada um dos lados. Como funciona isso? Qualquer uma das partes envolvidas pode pedir para que esse processo seja submetido à conciliação? Aqui no Brasil, a conciliação e a mediação ainda não são caminhos necessários, obrigatórios. Então, não se pode exigir o esgotamento da via da conciliação e da mediação como condição para o ajuizamento ou a recorribilidade de uma ação. Então, isso já é assim na Argentina. É obrigatório esgotar a via mediatária para depois ajuizar. Nos Estados Unidos também é obrigatório tentar-se a conciliação e mediação antes que o processo, embora já ajuizado, vá até o juiz. E o que acontece lá, 95% das ações ajuizadas se resolvem na mediação e não chegam a ir até o juiz.
demandando dele uma atividade no processo. São posturas que mostram uma excelência de resultado. Agora, aqui no Brasil, nós temos a ação que pode ser pré-processual. Então, antes da tramitação processual se iniciar, pode-se propor a mediação. Mas a parte tem que querer. A parte tem que manifestar-se favoravelmente. E não é raro, infelizmente, que uma das partes queira e a outra parte não. Isso no pré-processual, no processual de primeira instância e depois também na segunda instância, após a prolação de uma sentença. Pode ser que no segundo grau, uma das partes seja convidada a vir a comparecer e não compareça. É uma pena, mas isso decorre exatamente da cultura da litigiosidade em que nós estamos imersos de uma forma muito maior do que deveria acontecer. Mas isso é interessante para a gente pensar, porque existe resistência também entre os próprios juízes, muitas vezes, em relação à conciliação e à mediação. Porque ele tem aquela ilusão que quando ele sentencia o processo, o problema acabou. Acabou o problema dele, né? Porque o processo não está mais com ele. Mas o problema das partes continua. Né? E aí, essa possibilidade de fazer a conciliação e a mediação no segundo grau como uma outra via ainda para tentar finalizar a questão. Como é que as partes saem, doutora Herta, depois da solução dada, continuam brigando do mesmo eternamente. Jeito. E na conciliação, não. Elas se conciliam também. É isso mesmo. Infelizmente, o nosso tempo esgotou. Eu queria agradecer muito o IPANA, a figura da sua vice-presidente, doutora Herta. Imagina, é um prazer. Muito obrigado pela presença. Doutora Maria Cristina Zucchi, foi tremendamente esclarecedor, um tema palpitante. Isso é tema para várias entrevistas, não uma só. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, ao lado da doutora Herta também, de quem sou muito admiradora, e espero que a conciliação e a mediação, com essas observações nossas, elas se desenvolvam e se tornem uma prática usual e que contribua para diminuir a nossa litigiosidade de verdade. Assim esperamos. A você, telespectador, o nosso muito obrigado, o nosso abraço. Continue conosco, continue com a nossa programação e até a próxima edição do Diálogos de Justiça. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, o que nós chamamos hoje de bullying. Judiciário tem aparecido